Olá pessoal, aqui é o professor Plínio Monteiro e nesse vídeo eu vou discutir as etapas 4 e 5 da definição da precificação na perspectiva de margem, que correspondem à análise dos preços e custos da concorrência, bem como à escolha do método de precificação. Depois que você já sabe o custo da sua empresa, é hora de você tentar estimar os custos, preços e qual é o valor da oferta dos concorrentes. Porque não adianta nada você estabelecer uma estratégia de precificação sem saber qual o nível de custo e os preços dos concorrentes. E também o que eles estão oferecendo no mercado. Se você, por exemplo, entra com uma estratégia de um preço muito baixo, só que você sabe que o seu nível de custo é maior do que o dos concorrentes. Isso significa que eles podem retaliar a sua estratégia reduzindo os preços, a tal ponto de tornar a sua empresa, fazer a sua empresa ficar no prejuízo, de tal modo que a sua estratégia vai ser muito mal sucedida. Por outro lado, você pode ter identificado, por exemplo, que eles têm uma estratégia de custo mais baixo, que você não conseguiria competir com eles caso vocês entrem em uma guerra de preços. Sendo assim, talvez uma outra estratégia de buscar mais valor ou buscar nichos de mercado menos sensíveis a preço, de modo que você poderia ofertar um produto de qualidade superior a um preço também mais elevado. Esse exemplo ele ilustra a importância de você saber qual é o custo e a natureza do valor da oferta dos concorrentes antes de você pensar na sua estratégia de precificação. Pois bem, quais são as etapas para que nós façamos essa análise? Primeiro, vamos analisar a concorrência. Tenta estimar quanto ele está pagando de aluguel, quanto tempo ele tem de experiência, quantos funcionários ele tem. E com isso, você realmente tentaria ter uma estimativa. Né? Então, quanto ele deve estar gastando ali por mês para fazer essas operações? Ele tem um custo muito alto? Tem um custo mais baixo? Né? Ele tem algum tipo de economia de escala? E também analisa os preços. Então, você vê o que ele está oferecendo e vê os preços que ele está cobrando por aqueles itens. Depois, você vai tentar comparar suas ofertas com os concorrentes. Aí sim, isso pode ser feito por pesquisa de mercado, onde você pergunta o que as pessoas pensam do seu produto em relação aos concorrentes, ou mesmo uma avaliação mais subjetiva da sua equipe, onde você olha os itens, olha a qualidade, faz uma avaliação e fala, olha, esse produto aqui ele tem um alto valor do concorrente e o preço é alto, ou ele tem um valor médio e um preço muito baixo. Então, você tem que sair dali com uma ideia realmente de qual é o valor, quanto de valor efetivamente os clientes percebem nas diferentes ofertas que estão nesse mercado. E também é muito importante você pensar como seus concorrentes vão reagir a uma determinada estratégia de preços da sua empresa. Normalmente, o que vai determinar se os concorrentes vão tomar ações mais rápidas a mudanças de preços? Essas três perguntinhas que estão aqui. Primeiro, se o número de concorrentes é pequeno. Se tem poucos concorrentes, é muito fácil você monitorar os concorrentes e normalmente qualquer mudança de preço vai levar a uma reação rápida por parte dos concorrentes. Seja, por exemplo, por uma redução de preço para tentar bater uma oferta do concorrente ou mesmo uma melhoria da oferta para tentar incrementar o valor para o público-alvo. Agora, se você tem um mercado que é muito fragmentado, tem muitos concorrentes, as pessoas não conseguem analisar todos os concorrentes. E aí a reação fica mais lenta, eles vão tomar uma reação tão rápida daquele quando você fizer a sua estratégia de preço. Além disso, se o produto é homogêneo. Se todos os concorrentes têm um produto muito parecido, né, em última instância, se eles são uma commodity, onde não existem diferenciações, rapidamente eles vão reagir a mudanças de preço, porque eles sabem que, como o cliente está comprando o mesmo produto, ele não faz tanta diferença para ele se ele vai comprar do fornecedor A, B ou C. Ele vai comprar basicamente aquele produto que tiver com preço mais atrativo. Agora, se existem muitas diferenças nos produtos, os elementos de diferenciação da marca, do relacionamento com o cliente, são relevantes naquele mercado, então, nesse caso, possivelmente eles vão reagir menos a mudanças de preço, porque o preço é menos relevante nesse mercado. E, finalmente, o grau de informação que tem esses consumidores. Se os consumidores eles têm muito conhecimento sobre preço, sobre o que está acontecendo, se eles conseguem pesquisar online rapidamente, qualquer mudança de preço leva a reações por parte dos concorrentes.
Agora, se os consumidores eles não conseguem identificar muito bem os preços, as qualidades, as diferenças entre um produto e outro, normalmente o consumidor ele vai ser menos sensível a variações de preço. Por isso, também os concorrentes vão reagir mais lentamente a mudanças de preço. A próxima etapa seria, então, definir um método de determinação de preços. Do ponto de vista empresarial, nós podemos ter duas estruturas para determinar um preço final. A primeira delas é a chamada preço baseado em custos. É aquela onde os seus custos de fabricação são determinantes para estabelecer o preço final que você vai atribuir a um produto do seu mix. E já os preços baseados em mercado, eles fazem a ordem inversa. Elas saem do mercado, de qual é a competição, qual que os consumidores compram, e a partir dali faz um caminho inverso para saber se aquele nível de preço é capaz de garantir uma margem adequada para a sua empresa. Vamos trazer aqui dois exemplos. Então, um exemplo do preço baseado em custo, a empresa pegaria os seus custos, as suas compras, os seus materiais, mão de obra, equipamentos, e isso vai levar a um custo para fabricar um computador de $600. A empresa tem um alvo de atingir 25% de margem unitária nesse produto, portanto, a margem de 25%, para ela garantir 25% de margem, ela precisa cobrar um preço de $800. Nesses $800, se você subtrair os 200, vai dar justamente, que é a margem que ela vai ter unitária, vai dar justamente a diferença, que é o custo de fabricação desse computador. Além disso, ela adicionaria aí a margem, por exemplo, do distribuidor, então o varejista, na verdade, teria uma margem de 15%, então 15% de $800 seria 140, dando um preço final do consumidor de $940. $940 menos 140, que é a margem unitária do varejista, nós teríamos o preço do distribuidor, subtraindo a margem da empresa, nós pagaríamos o custo de fabricação. Qual que é o problema desse custo baseado, dessa precificação baseada em custos? Ela olha para dentro, ela parte dos custos e nós sabemos que o consumidor não liga para o custo. O que importa não é o custo do produto, é o valor para o consumidor. O valor do consumidor ele não tem nada a ver com o custo. O produto pode ter um custo enorme e ninguém valorizar, ou ele pode ter um custo muito baixo e todo mundo querer aquele produto. Então, um custo muito baixo de fabricação e todo mundo querer comprar aquele produto, mesmo que ele seja muito caro. Então, a ótica de custo é uma ótica que não é uma ótica de marketing. Ela não olha o que o mercado quer, o que tem no mercado, o que nós temos de alternativas. Os custos de mercado fazem, então, o caminho inverso. Eles analisam o que é a sensibilidade do consumidor, elasticidade, preço e demanda. Olha como está a competição e como a empresa se posiciona nesse mercado. E aí, tendo em vista esses fatores, chegaria um método de precificação que, olha, essa empresa, na verdade, dá para a gente cobrar $1.000 por esse computador, por o preço final do consumidor, tendo em vista todos esses fatores competitivos. Se nós tirarmos a margem esperada pelo distribuidor e o preço que isso vai gerar para aqui para o varejista e que o preço que gera para o distribuidor, nós chegaremos retirando aí o custo do computador, nós levaríamos então a uma margem de 250. Então observem que nesse preço baseado em mercado, o custo ele deixa de ser o ponto de partida e passa a ser o mínimo que você precisa num determinado contexto. Então aqui, nessa abordagem de preços baseados de mercado, que existem diferentes técnicas, nós teríamos um caminho inverso de olhar o preço para o mercado, para depois vermos se, tendo em vista os custos de fabricação e todas as margens que nós temos que pagar para distribuir esse produto, se no final das contas nós conseguimos, com esse preço oferecido no mercado, ter uma margem de lucro que nós consideramos aceitável. Vamos demonstrar um exemplo onde o preço baseado em custo produz um resultado totalmente distinto do preço baseado em mercado. Vamos supor que uma empresa identificou para um determinado produto da sua linha que, para diferentes níveis de preço, existe uma determinada intenção de compra daquele produto. Então, ela fez uma pesquisa de mercado, apresentava o produto e apresentava diferentes níveis de preço. Para alguns consumidores, ela apresentava 550, para outros a 250, para outros a 150.
e ela achou uma relação que, à medida que aumenta o preço, cai, nesse nosso exemplo, de maneira linear, a intenção de comprar aquele produto. Se isso aqui for verdade, nós temos aqui uma demanda, uma relação entre a intenção de compra e o preço, que é uma relação linear. Agora, vamos supor que a empresa tenha estabelecido que, com um custo unitário de 125 dólares e desejando ter uma margem de 50% sobre o preço de venda desse produto, ela então chegaria a um preço final de 250 dólares. Com 250 dólares, qual seria um preço, né, baseado no custo daquele produto? Ele daria justamente nesse patamar que garante 60% do mercado comprando o produto. Então, se nós pegarmos o preço, que foi de 250, nós temos a intenção de comprar 60%. E aqui nós temos o volume esperado, basicamente multiplicando 60% pelo tamanho potencial desse mercado, que é de 2,5 milhões de unidades, no máximo que espera-se vender daquele produto. Então, vendeu 1,5 milhões, as vendas, então, seria 1,5 milhões multiplicado por 250, daria 375 milhões. A margem percentual é 50% desses 375, portanto, o lucro, né, na verdade, a margem bruta, antes da gente subtrair as demais despesas da empresa, seria de 187 milhões de dólares. Né? Pois bem, agora vamos pensar o seguinte. Olhando para o mercado, a empresa, vamos pensar agora no qual que é o preço que maximiza, por exemplo, o lucro da empresa. Se a gente pegar esse mesmo nível de preço com essa intenção de compra, nós poderíamos refazer esse cálculo da margem bruta para diferentes níveis de preço. E aí, nós podemos ver que, refazendo esse cálculo para diferentes intenções de compra e níveis de preço, nós chegamos que a margem bruta máxima ocorre quando o preço é de 350 dólares. Então, nesse nível de 350 dólares, onde 40% do mercado compraria o produto, qual seria o resultado? 350, nós temos 40% de 2,5 comprando, que dá 1 milhão de unidades vendidas. Multiplicamos 1 milhão por 350, né, 1 milhão por 350 dólares por unidade, que deu 350 milhões. Isso vai garantir, então, uma margem percentual não mais de 50%. A margem percentual aqui vai ser de 64,3%, porque o custo unitário é de 125 dólares. Então, se nós calcularmos a margem unitária, a margem percentual, ela seria de 64%. Ou seja, aqui a margem bruta da empresa, nesse cenário, teria o maior lucro possível. E agora, se nós fizermos essa análise para um outro exemplo, agora de uma câmera de um top de linha, uma câmera melhor. Vamos supor que tivéssemos feito a pesquisa e achamos a intenção de compra, só que agora o custo unitário dessa câmera é de 250 dólares. Com a margem desejada de 50%, o preço baseado em custos seria de 500 dólares. Nesse caso, com um preço de 500 dólares, somente 10% do mercado compraria o produto, que representaria 0,25 milhões de unidades vendidas. Se nós multiplicarmos 250 mil por 500 dólares, que é o preço unitário, nós chegaremos a uma venda de 125 milhões. Com uma margem de 50%, o lucro final seria de 63 milhões de dólares. E o que seria um preço baseado em mercado? Tendo em vista essa curva de elasticidade preço-demanda, nós poderíamos dizer que, se a gente procurasse aqui qual é o nível de preço que produz a margem bruta máxima da empresa, ele seria um valor de 400 dólares. Nesse caso, com 400 dólares, nós teríamos ali 30% do mercado comprando o produto. Com 30% do mercado, a venda seria de 750 mil unidades, que daria uma venda de faturamento da empresa de 300 milhões. E nesse caso, a margem bruta não seria mais 50%, ela seria até uma margem menor, seria de 37,5%. Observe que esse exemplo é diferente do anterior. No exemplo anterior, no caso do preço baseado em custo, a gente tinha uma margem maior do que a do preço baseado em mercado, e ainda assim, ao aplicar o preço baseado em mercado, a margem bruta final da empresa era maior. Nesse segundo exemplo, para a câmera top de linha,
o preço baseado em mercado está dando uma margem percentual menor. É como se você falasse para o gestor que vai ter uma margem menor para aquele produto. Mas ainda assim, no final, ele vai ganhar mais dinheiro, que a margem bruta vai ser superior. Então, nesse sentido, que o preço baseado em mercado, ele não está preocupado com o custo e a margem desejada pela empresa, a margem percentual. A gente está preocupado em identificar qual é o nível de preço para uma determinada estratégia, nesse nosso objetivo, maximizar o lucro no médio ou no curto prazo, nós estaríamos identificando qual estratégia que permite o alcance desse objetivo. Sendo assim, o preço baseado no mercado, ele não olha o custo como ponto de partida. O custo é simplesmente o ponto final para saber qual o resultado que você teria para uma determinada estratégia de precificação na ótica de marketing. Sendo assim, quais modelos de precificação nós podemos ter no marketing? Primeiro, os preços baseados em custo, que são os tradicionais preços de markup ou margem, ou mesmo o preço de retorno-alvo. Já do ponto de vista de mercado, dos preços baseados em mercado ou em valor para o cliente, nós podemos ter a precificação de valor em uso, a precificação de ciclo do produto, ou ainda a precificação de valor percebido ou de performance. Esses métodos de valor percebido e performance tentam atribuir qual vai ser o valor financeiro percebido pelo cliente para uma determinada proposta de valor da empresa. As de valor em uso, em ciclo do produto, tentam identificar como que um determinado produto ele garante uma performance ou um resultado para o cliente que possa ser tangibilizado em termos de um preço a ser cobrado daquele cliente. E já as abordagens de custo são baseadas nos custos fixos e variáveis em determinados níveis de produção. Nos próximos vídeos, eu irei explicar em detalhe esses métodos de precificação aplicáveis dentro de estratégias de marketing. Com isso, finalizamos essa apresentação, onde começamos a falar dos métodos de precificação e também destacamos a importância da análise da concorrência no processo da definição da estratégia de marketing. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.